Olá a todos os seguidores do canal Conexão Covid. Eu sou o professor Ramon Almeida da Universidade Federal Rural de Pernambuco e neste vídeo nós iremos ver um pouco como desinfetantes, sabões, detergentes e água sanitária atuam no combate à propagação do novo coronavírus. Começando pelos desinfetantes, sabões e detergentes, estes produtos de limpeza apresentam em sua composição uma classe de compostos químicos denominados de surfactantes. Tá? E esses surfactantes eles são caracterizados por serem moléculas que apresentam em sua estrutura uma cabeça hidrofílica e polar e uma cauda hidrofóbica e, consequentemente, apolar. Tá? Por isso que essas moléculas elas são chamadas de moléculas anfifílicas. Por exemplo, dentro dos desinfetantes, existe surfactantes catiônicos que apresentam uma carga positiva na sua parte polar. Já nos detergentes, sabões e sabonetes, apresentam em sua composição surfactantes aniônicos, que é conferido por essa carga negativa na parte polar dessas moléculas. Tá? Mas bem, como que essas moléculas podem inativar o novo coronavírus? Essas moléculas irão interagir com o vírus, sobretudo através da membrana desse vírus, ou seja, através da bicamada fosfolipídica, que é essa parte aqui, que é a parte que a gente chama de envelope. Tá? Repare a similaridade entre esta membrana e as moléculas de surfactantes, ou seja, elas têm partes polares e partes apolares, e são através destas características que elas irão interagir, ou seja, as moléculas de surfactantes, aos poucos, elas vão se inserindo dentro dessa membrana, através de forças intermoleculares. Tá? Isso vai promover a desorganização estrutural dessa membrana e o resultado final vai ser o colapso desta membrana e, consequentemente, a inativação desse vírus. Por isso que uma das formas mais eficazes da gente combater a propagação do novo coronavírus é através dos simples atos de lavar as mãos com água e sabão ou sabonete, Pois, como nós vimos, os surfactantes que estão dentro desses produtos irão interagir diretamente na membrana, na parte do envelope do vírus, e irá promover a sua desorganização e, consequentemente, provoca a inativação desse vírus. Outro produto bastante comum no nosso dia a dia é a água sanitária, que na verdade é uma solução aquosa de hipoclorito de sódio, NaOH. A água sanitária, tal qual nós compramos no supermercado, ela vem com uma concentração de 2 a 2,5% de hipoclorito de sódio. E sempre é recomendado que para nós usarmos para combater o novo coronavírus, nós temos que diluir, tá? Justamente porque o hipoclorito de sódio ele não é tão efetivo para combater esse vírus. O que é mais efetivo é o ácido hipocloroso, que é formado quando nós diluímos essa água sanitária com água. Tá? Então veja, quando esta água sanitária diluída entra em contato com o novo coronavírus, tá? Ela oxida as partes desse vírus, como por exemplo, as proteínas, a membrana, e até mesmo o material genético. Tá? E isso promove, digamos assim, a quebra de ligações dentro dessas proteínas, dentro desses lipídios e, consequentemente, vai fazendo com que esse vírus ele perca a sua atividade, digamos assim, fisiológica, tá? Como, consequentemente, ocorre a inativação desse vírus. Quando falamos em formas de usar a água sanitária diluída, temos basicamente duas formas, através de um pano umedecido com essa solução diluída ou mesmo através de um borrifador, ou seja, coloca-se essa água sanitária diluída dentro de um borrifador e podemos borrifar em uma superfície, por exemplo. Tá? Mas como que nós podemos preparar
essas soluções, essas diluições, né? Na verdade, existem alguns tipos diferentes de diluições para fins diferentes, né? Então, é o que nós vamos ver. Então, vejam, no nosso dia a dia, nós podemos fazer 3 diferentes tipos de preparações de soluções de água sanitária. Tá? Uma delas é uma solução 0,05%. Tá? Então, como nós podemos preparar 1 litro desta solução com essa concentração? Tá? Então, lançamos mão de uma garrafa de 1 litro, né? Meio copinho de água sanitária daquela que a gente compra no supermercado. Tá? Daí, nessa garrafa de 1 litro, acrescentamos um pouco de água, em seguida os 25 ml de água sanitária, né? E depois completamos essa garrafa para 1 litro de água. Tá? Esta solução, vale lembrar que ela precisa ser, digamos, usada de imediato, e caso vá deixar para outro dia, é interessante que se coloque em uma garrafa opaca, pois a presença da luz faz com que a solução se degrade. Tá? Bem, esta solução aqui, né, de 25 ml de água sanitária em 1 litro de água, nós podemos usar ela para, por exemplo, desinfectar verduras, legumes, raízes e algumas frutas. Né? Também podemos usar ela em superfícies diversas, como por exemplo mesas, maçanetas, chaves, as embalagens que a gente recebe quando compramos por deliveries, e também para higienizar as máscaras de tecidos que nós estamos usando no nosso dia a dia. Tá? Uma outra solução, um pouco mais concentrada, é a 0,1%, né? E é preparada de forma similar, só que neste caso nós iremos usar um copinho inteiro de café, tá? Ou seja, 50 ml em 1 litro de água, tá? Água potável. E essa solução é indicada para que nós possamos usar em banheiros e pisos, né? Vale lembrar que em casas onde não existe casos de pessoas confirmadas com Covid-19. Tá? Também podemos usar para colocar um tapete na entrada das nossas casas para limpar as solas dos calçados. Tá? E por último, podemos preparar uma solução com concentração 0,5%, que é feito de maneira similar às anteriores, só que nesse caso iremos usar 250 ml de água sanitária e diluímos para 1 litro de água potável. Tá? Esta solução final, mais concentrada, ela é indicada para desinfecção de ambientes, ou seja, de locais onde existam casos confirmados de pessoas com Covid-19. Tá? Além disso, ela também é recomendada para desinfecção de locais públicos, como, por exemplo, ruas, praças e parques. Bem, essas são algumas referências a qual foram usadas para preparar este vídeo, né? E aqui eu deixo o meu muito obrigado e mais uma vez convido a vocês a interagir com as redes sociais do Conexão Covid através do Instagram, Facebook e YouTube. Tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, escrevam ou ligue para esse número que responderemos com o maior prazer. Meu muito obrigado.